Mas geralmente são 5 visualizações que cada vídeo tem. Como que eu vou monetizar meu canal se vocês não, se as pessoas não assistem meus vídeos? Vamos lá, vamos apresentar. Apresentar a tela inteira, que é mais fácil. Aí aqui. Aí vocês estão enxergando? Sim. Sim. Tá mudando, ó, se eu ficar mudando de assunto e a tela não mudar, aí vocês falam comigo, me avisa, porque eu estava dando aula pro segundo ano semana passada e eu fiquei falando horrores e a tela não mudou para eles. Mudou para vocês? Mudou. Sim, Mudou. Mudou. Revoltas e movimentos rurais. Muito bem, então a gente falou da Primeira República ou República Velha, aí a gente falou, hoje em dia a gente chama de República Velha, Primeira República, porque República Velha é um nome meio pejorativo, então tende-se a não usar mais, porém você pode ver com os dois nomes. A gente tem a fase lá dos militares, do Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai renunciar e morrer depois, e vem o Floriano Peixoto. E depois a gente vai ter primeiras eleições, aquelas eleições, né, do voto de cabresto, do clientelismo político, aquelas eleições extremamente manipuladas, só alfabetizados votavam, só homens votavam, e você tinha que ser maior de 20 anos e o voto era aberto. Então eram eleições extremamente manipuladas, e aí a gente vai ter lá aquela política dos governadores, a gente vai ter um revezamento de poder entre São Paulo e Minas Gerais, que tinham as maiores oligarquias, né, as maiores fazendas de café da época, que tinham mais poder econômico, porém nós não tivemos só presidentes mineiros e paulistas nessa época, tivemos outros, mas teve um predomínio ali das oligarquias de São Paulo e Minas. Só que nem tudo é flores, né? Isso aqui é Brasil, né? Começou a dar errado quando os portugueses chegaram aqui, e a gente tem revolta, muita revolta, sempre. A gente teve revolta na época do Dom Pedro I, a gente teve muita revolta no período regencial, a gente tem a Praieira, que foi uma revolta na época do Dom Pedro II, que eu esqueci completamente de pôr na aula, desculpa, ano passado, vou ficar devendo essa para vocês. E agora a gente tem as revoltas, aí, as principais revoltas da época da Primeira República. Então a gente vai ter 3 revoltas, que é o que a gente chama de revoltas rurais, que é Guerra dos Canudos, Contestado e Cangaço. Então eu gostaria de falar dessas 3 primeiras. Luara e Rafa. Quem vai primeiro? A Luara. Para o ímpar. Ah, vocês estão brincando. 3, 2, 1, aí bota no chat os números, aí é isso aí. Faz sentido. Vamos Aí chipar, soma. vamos chipar. 3, 2, 1, você põe no chat, eu somo os 2 números, se for par e ímpar. Não, tipo assim, a Luara fala par, a Rafael ímpar, aí a gente fala 3, 2, 1, aí Sim. os dois botam o número no chat, aí fica em ganhou. Aí some e fica em ganhou. Já abriu o chat. Tá bom, então. Faz a contagem aí pra você. Faz a boa. Eu acho que Mas tirar quem tá o com ímpar par é ou uma das ímpar? coisas mais democráticas que existem. Oi? Mas quem tá com par ou ímpar? Então, tem que decidir, Luara e Rafael. Eu tô com um par. Par. Então, Ímpar. Rafa é ímpar. 3, 2, 1, vai. 5, 6, 7, 8. 8. Luara ganha, então Rafa começa, é isso? Ai, que maldade, Luara. É o jeito, Não mano. gostei. Não gostei, não gostei. Não é que você não gostou, mano. É isso, é democracia. Não quero falar com você, Fábio. Beleza. Então, esses movimentos rurais, a gente tem 3 movimentos rurais, né? Que é a revolta, que é o Canudos, que é o que o Rafa vai explicar pra gente. Não, Canudos, que eu vou ter que apresentar, porque a Laísa não veio. Contestado, que é o do Rafa, e a gente vai ter o Juazeiro, que é a da Isabela, não é isso? Não, é a da Luara, que fez 1, 2, 3, 2, 1 agora. Então, esses 3 movimentos que a gente vai ver, a gente chama de movimentos messiânicos. Vocês sabem explicar por quê? Rafa, Luara ou qualquer outra pessoa? Eu não vou falar porque eu acabei de ler, mas não.
Exatamente. Exato. Mas tudo bem, mas conversa comigo. Eu não gosto- A gente tem que ter Tia, participação. Era messianos, pois o líder era o Messias, líder religioso e carismático, visto como um salvador. É isso. Obrigada, muito bem. Então a gente vai ter inclusive o Juazeiro, a revolta do Juazeiro no Ceará, também é uma revolta de caráter messiânico, porque o líder deles também, né, o padre Cícero, também era um líder religioso. E aí é um cara religioso super carismático, e as pessoas seguem esse cara não só por questões políticas, mas seguem também porque acreditam que aquela pessoa é um Messias, né? É um enviado de Deus que vai transformar a vida delas, que vai ser um grande líder, enfim. Então vamos começar com um contestado. Aí eu tenho fotinhos aqui, né, da Guerra do Contestado, e aí o Rafa pode conversar com a gente um pouquinho, fica à vontade. Então, a Guerra do Contestado durou 4 anos, de 1912 até 1916. Teve um lugar na região sul, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, e foi um conflito sociopolítico causado pela disputa desses territórios. Por isso recebe o nome de contestado. Mas o que O são... motivo, Perdão. se você quiser comentar, pode. Não, eu ia já fazer pergunta, eu vou esperar, você não terminou ainda. Tá bom. O motivo do conflito se deu ao fato da construção da estrada de ferro, que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, ter deixado muitas pessoas em mais condição de vida, em detrimento dos interesses dos coronéis e da empresa norte-americana Brazil Railway Company. Assim, essa empresa que precisava de muita mão de obra, assim, muitas pessoas da região não tinha muito o que fazer, só tinha esse emprego, não. Ao mesmo tempo, o governo, para liberar, ajudar daquela contribuição, cedeu uma grande extensão de terra, cerca de 15 mil metros, no limite do estado do Paraná e Santa Catarina, mas aproveitou o pretexto e desapropriou as terras dos camponeses, porque descobriu que poderia lucrar com a erva mate, bem como a madeira existente na localidade. Tipo, ele ignorou que tinha pessoa lá e só deu. E quando a linha férrea ficou pronta, a empresa não garantiu o regresso das pessoas que tinham se deslocado para a região, permanecendo ali sem qualquer apoio. Acrescem ainda o fato de os camponeses terem ficado desempregados e sem as suas terras para trabalhar, situações que provocaram empobrecimento da população dessa região. Agora o líder. O líder foi num momento de grandes dificuldades para a população, surge José Maria de Santo Agostinho, Que um esse tipo monge de peregrino, esse bigodudo bonito aí, ó. uma coisa linda aí. Um monge peregrino que se sensibilizou com a situação dos camponeses, os quais respeitavam muito os peregrinos e qualquer movimento messiânico. Olha aí a palavra. Assim, José Maria logo ganhou adeptos. Sem autorização do governo, José Maria, que entre suas pregações falava do fim do mundo dos anos 2000, era contra a República e tinha fama de curandeiro porque estudava as ervas e com elas auxiliava muitos doentes. Fundou uma comunidade a fim de receber os oprimidos. Quadrado Santo, razão pela qual a Guerra do Contestado ficou também conhecida como Guerra Santa. Preocupado com o desenrolar dos acontecimentos e alegando que o monge era um desordeiro e um inimigo do governo, este envia soldados para a região a fim de perseguir o monge e seus seguidores, e com o objetivo de a fim de perseguir o monge e seus seguidores, de desmanchar a comunidade e obrigar a retirada dos camponeses. Essa guerra iniciou com o armamento de soldados contra as ferramentas agrárias dos fazendeiros, o que levou à morte de muitas pessoas e a maior parte camponesa, inclusive do seu líder que foi morto na batalha de Irani, local para onde tinha fugido. E consequência dessa guerra foi que, com muitas mortes após esses 4 anos de guerra, é assinado o Acordo de Limites entre Paraná, Santa Catarina, no Rio de Janeiro, surge as cidades de Mafra, Joaçaba, Chapecó e de Porto União e vai sendo construída uma nova cultura regional do Brasil. É isso.
Muito obrigada, Rafa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então Não, tá. mas ficou bom, hein? Então vamos lá. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi, assim, essas pessoas, ninguém acorda de manhã, pega em armas. Aliás, eu acho essa foto dos contestados muito interessante, porque os caras estão todos, né, armados, assim, apontando a arma, né, para foto e tudo mais. E aí tem um cara lá no cantinho com o violão, assim, ó. É tipo o músico do Titanic, né? Vocês viram o carinha lá tocando violão? E aí essa gente simplesmente, ninguém levanta de manhã e pega em armas. Então, assim, o que acontece com essas pessoas? Assim, qual foi o motivo principal que essas pessoas se revoltaram? Eu não vale, né? Você não vale, Rafa. O que fizeram para essa gente? Expulsaram os camponeses, né? Então, os caras estavam vivendo a vida deles lá, no pedaço de terra deles. Aí vem os interesses econômicos. Vamos construir uma ferrovia. Vem uma empresa estrangeira. O que a gente faz? A gente expropria essas terras, expulsa essas pessoas de lá. E aí, mesmo depois da construção da ferrovia, que a promessa era trazer as pessoas, cada um ia voltar a viver nas suas terras, tudo não, vai embora. Então, gerou muita pobreza. Então, para desenvolver determinados setores econômicos, essas pessoas foram expulsas. E elas não foram devidamente inseridas em outro contexto. Assim, vocês vão ser expulsos daqui porque nós vamos construir uma ferrovia. Porém, vocês vão receber terras em outro lugar para trabalhar, para viver, para plantar, enfim. Então, elas são simplesmente expulsas e largadas à míngua, né? Então, aparentemente, para elas, a solução foi pegar em armas. Elas lutaram por 4 anos, né? Não tiveram vitórias em termos militares, mas conseguiram ali determinados acordos ali na divisão dos estados. Tudo bem? Luara, você está pronta? Luara? Oi, Tá aí, fia? consegue me ouvir? Consigo. Posso deixar o mapinha aqui aberto? Tá me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Posso deixar o mapa Pode. aberto aqui? Então tá bom. Manda ver, Lu. Então, né, o canganço. Eu tinha uma ideia bem romantizada sobre ele. Tipo, um negócio mais. Os carinha com os negócios na cabeça e umas armas assim. Assim. Isso! Aí eu fui ler e ele foi um movimento banditista. E eu fiquei tipo, Aí eu fui procurar e era bandido, né, no caso. Já tava assim na cabeça. Agora a gente não tá mais te ouvindo, Luara. Tá me ouvindo? Agora tô. Tá, é um movimento banditista, ou seja, eles eram bandidos. Tá, e aí? Meu microfone tá dando coisa. Tira o fone, então. Mas eu tô no celular. Então aí é um problema. Bom, vamos tentar. Explica o que é esse banditismo. Então, eles cometeram crimes violentos na maioria como falo, do interior do Nordeste do Brasil, no caso. E que tipo de crime eles cometiam? Eles atacavam as cidades e roubavam, e eles até estupravam. Eu fiquei chate. Aliás, tem um livro que conta a biografia da Maria Bonita. Maria Bonita era a mulher do Lampião, né? Que é esse cara que você está vendo aí, que é o Virgulino Ferreira da Silva. E aí tem uma biografia dela e conta sobre as mulheres no cangaço. Então, assim, cara, eu não li, né? A minha sogra leu, me contou. É uma coisa horrorosa o que se fazia com as mulheres. Mas não eram só eles, né? Mas, enfim, mulher, né, gente? Vocês são mulher, quem é mulher sabe, não precisa, né? E vocês que são meninos, vocês conhecem a história do que é ser mulher, a gente já discutiu isso muito. Mas, sim, eles estupravam muita gente. Prossiga.
Eles também faziam pilhagens, mas eu não procurei o que é isso, então eu não sei o que. Pilhagem é quando você entra, por exemplo, você invade uma fazenda e pilha, né? Você rouba, você pega mercadoria. Aqui, ó. Essa é a Maria Bonita, essa mulher aí. E esse é o Lampião. O que mais, Luara, você tem para me dizer? Então, esse movimento, essa meio que revolta, ela foi causada porque o povo que fazia ela achava que o governo não estava cumprindo com a ordem que ele devia impor. E o governo cumpria? Ou ele só achava? Não tava lá. Cumpria, não. Ah, então não cumpria. Não, Se não eles... tava lá. Porque eu tava, né? Não tava? Você faz parte. Eu tava. Que Tá, mais? então foi um movimento que surgiu porque o governo não sabia botar ordem e aplicar a lei. Foi um movimento que surgiu da pobreza. Muita pobreza. Então, assim, quando a gente fala de banditismo social, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, que nem você ficou assustada. Você tinha uma visão romantizada e depois você ficou assustada. E realmente é uma coisa muito, muito dicotômica, assim, tem esses dois lados muito fortes. Eles eram muito violentos, sim. Porém, eles não eram simplesmente psicopatas, né, que resolveram sair de casa e matar gente aleatória. Essas pessoas, o cangaço não foi um movimento, assim, uma revolta que durou anos. O cangaço foi um movimento que aconteceu por muitas décadas no sertão nordestino, e o cangaço vivia de bandos. Você tinha vários bandos. O bando mais famoso é o bando do Lampião. O Lampião é figura famosíssima no Nordeste até hoje. Se você visita o Nordeste, eu fui para o Nordeste uma vez, você vai nas feirinhas no interior de Pernambuco, você tem imã de geladeira do Lampião e da Maria Bonita. Você tem tudo que você pode imaginar de tranqueira de turista do Lampião e da Maria Bonita. Porque lá no Nordeste, o cangaço tem um significado muito importante. Porque as pessoas viviam numa miséria horrorosa no Nordeste. Não que tenha mudado, assim, não que o Nordeste hoje seja uma Suíça, mas, assim, você tem aquelas questões de seca, nas áreas que não chove, você tem a questão dos coronéis, que eram extremamente violentos. Então, você tem muita miséria no Nordeste, muita miséria. Então, essas pessoas começavam a formar grupos armados para entrar nas fazendas e invadir as cidades e roubar. Então, assim, eu não estou dizendo que... Por isso que essa questão... Tem gente que olha com um olhar de, nossa, como eles eram... Com um olhar romântico, vamos dizer assim, porque eles eram pessoas que estavam reagindo à miséria. Eles não eram pessoas que estavam simplesmente sendo violentos de graça. Por outro lado, eles eram realmente muito violentos. E tem muita história de violência, especialmente em relação às mulheres. Mais alguma coisa, Luana? Você falou aí que por causa do coronelismo e disputas de terra. Eu não sei se está cortando ou se ela desiste. Oi, tá me ouvindo? Tô. Eu escutei Aí o Lampião e a Maria Bonita foram mortos em Calma aí que eu anotei. já é 35, eu acho. 1968. 38. Cabeça dele aí. Então, assim, o Lampião, ele ficou tão famoso, que o bando dele tocou tanto terror, mas tanto terror, e a imagem dele começou a ficar muito famosa positivamente entre as pessoas que moravam lá. Porque, assim, aquela miséria, aquela desgraceira que aquelas pessoas viviam. E aí você tem alguém enfrentando o governo, enfrentando os coronéis, roubando o coronel, tocando terror em fazenda de coronel. Então, o Lampião, para as pessoas pobres, para as pessoas mais miseráveis, para aquelas pessoas que sofriam no Nordeste, ele se torna um ícone, um herói. E aí a cabeça... Era tipo o Robin Hood daquela época, né, Pro? Mas é que o Robin Hood... É que, assim, a Ele história... roubava dos pobres, ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Não, ele roubava dos ricos para ele. Então, essa é a questão. O Lampião, a maior parte dos cangaceiros, isso é uma característica muito do Brasil. As pessoas são extremamente ligadas à igreja.
né? Então, eles eram extremamente ligados à Igreja Católica. Então, o Lampião e outros cangaceiros faziam doações à igreja, porque eles eram muito religiosos. Então, tem essas histórias de ligação dos cangaceiros com a igreja, né? Com algumas igrejas, porque vai ter gente de igreja que vai ser ligada aos coronéis e vai defender os coronéis, né? Então, assim, que vai ministrar seus cultos aos domingos defendendo os coronéis, falando mal do Lampião. Mas, enfim, o Lampião não é o único cangaceiro. Então, a gente tem vários bandos, né, nesse movimento que a gente chama de cangaço. E o Lampião foi o líder mais célebre, tocou muito terror em coronel. E aí, e esse é o problema. Se ele fosse um cara que tivesse fazendo qualquer outra coisa, tipo roubando pobre, né, roubando marmita de pobre, talvez o governo não tivesse se preocupado, mas ele tocava terror em gente de dinheiro, ele tocava terror em coronel, ele não roubava marmita de pobre no ponto de ônibus. E é por isso que ele incomoda, porque ele incomoda quem tem poder e privilégio. E aí a gente tem aí uma placa de premiação, a cabeça dele foi a prêmio, quem ajudasse a polícia a capturar o Lampião tinha aí uma quantia em dinheiro, que eu não sei nem dizer o quanto isso equivale, devia ser muito dinheiro na época, pela cabeça do Lampião. E o Lampião, ele dura muito, o cangaço dura muito, porque a República Velha acaba em 1930, quando vem o Vargas, e o Vargas que vai conseguir lá, o governo Vargas que vai acabar capturando lá, é durante o governo Vargas que se vai capturar o Lampião, lá em 1938. E os caras eram tão procurados pelos coronel, pela polícia, porque eles incomodavam tanto as pessoas que tinham dinheiro, que aí você tem o bando do Lampião. Isso daqui, gente, é a cabeça dos caras, a cabeça do Lampião, tá a primeira aqui de baixo. Aí as outras eu não sei te identificar quem é quem. E aí todos os pertences que foram encontrados, né, com o Lampião, os chapéus, as roupas, as armas. Isso daí era a foto que saía no jornal. É tipo, vitória, vencemos o mal, vencemos os bandidos. E aí eu quero que vocês falem para mim o que vocês acham dessa história, de vencemos o mal, vencemos os bandidos, né? Quem acha que eles eram bandidos horrorosos, por favor, se manifeste. Eu não posso, né? Pode? Então. Eu não acho que eles eram horrorosos. Eu acho que, tipo, eles estavam numa luta para sobrevivência e eram manipulados pela igreja. Então, mas isso faz deles heróis? Não. Não, eles estavam, tipo, lutando por eles, só que era muito individualista para ser um herói, para serem heróis, sabe? Então, o cangaço começou como uma forma de heroísmo, só que daí depois virou um negócio mais eu por mim mesmo. Então, na época, quando acabou, eles roubavam pra eles mesmos, tipo. Então era uma luta por sobrevivência. É. Então você acha que se eles tivessem consciência política de que eles poderiam derrubar aqueles coronéis e transformar as coisas, ao invés de só roubar para sobreviver, teria sido diferente? A história do Nordeste, por exemplo? Acho que sim, né? Porque. Eu acho que não. Será que não? Eu acho que o Nordeste continuaria sendo essa terra que é extremamente desprezada pelo governo. Eu acho que pelo fato deles saberem que eles poderiam derrubar, eles usariam para deixar eles mais poderosos em vez de ajudar toda a Terra. Você acha que é natural do humano? Assim, a gente nunca vai... Porque a gente não nasce bom e não nasce ruim, a gente aprende. É que assim, nas circunstâncias que eles viam, eles meio que viraram conforme os animais. É mais pensar no que vem bem para eles do que no todo. E aí dá pra julgar essas pessoas? Não dá pra julgar, mas tipo assim... Não, eles estão inseridos em um contexto que todo mundo é assim. Que foi, Fábio? Acho que, tipo assim, eles passaram de um ponto, né? Tipo, pra coisas meio desnecessárias. Mas acho que, tipo assim, dessa questão, tipo, de ser moldado, eles foram moldados pela fome, né? Então, eu acho que, tipo assim, se ser moldado, a gente, tipo, nunca passou fome, eu acho que ninguém aqui nunca passou fome mesmo, assim, tipo, de não ter o que comer. Então, né, aí não dá pra ter uma noção do pensamento das pessoas, né? Porque, pensa, o cara tá passando fome, o cara, ele, tipo, ele não vai pensar primeiro em fazer uma revolução política. Ele vai pensar em querer comer, né? Sobreviver. Então. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês veem assim, pessoas que viveram em situação de extrema miséria, porque aquilo lá não era uma pobreza qualquer, era uma miséria horrorosa. Vocês se surpreendem que essas pessoas tenham formado bandos para roubar coronel? Não.
Não, Porque eu Não. acho que isso traz o instinto animal que a gente mesmo tem. Tipo, vem um pouco da selvagem que tem dentro da gente. Uhum. É E tipo aí, quando a gente é assaltado, tipo, aí brota um negócio ali que não é nós, entendeu? E, tipo, a gente quer correr, né? Entendeu? Já correu de um negócio. Então, acho que é tipo sim, isso, né? Bate tá. num negócio ali. Então, vocês estão me dizendo que você vive na miséria, você pegar em armas e reagir a essa miséria, da maneira que for. Claro que essas pessoas não tinham esclarecimento político, né? Então, elas estavam na luta da sobrevivência, elas eram exploradas, a reação delas era essa. Então, não é herói e também não é bandido. Então, eu vou fazer outra pergunta. O fato de que a gente hoje vive num país extremamente cheio de problemas, com muita gente com necessidade, com muita gente explorada, surpreende vocês que hoje a gente não faça nada? Sim, porque antigamente era até pior todas as condições, a condição de ensino, tudo era pior. E o povo se revoltava. E aí hoje tá bom, Danilo? Opa, então, eu não me surpreendo, porque as pessoas que estão de fato passando necessidade, estão, pô, nas comunidades e tudo mais, elas não tiveram educação, tipo, que a gente tem pra pensar, tipo, nossa, a gente pode fazer uma revolução e mudar o país. E aí, pra gente que tá tendo educação agora, pra gente tá bom. A gente tem o que comer, tá em casa, tem trabalho, tem tudo. E as pessoas que realmente precisam, infelizmente, elas não tiveram a oportunidade de entender que a vida é mais do que elas têm. Mas assim, o Só isso. Lampião também não teve esse esclarecimento, mesmo assim eles pegaram. Aliás, vocês sabem por que quando que o Lampião revoltou, né? O Lampião, ele não era, ele era um cara que ele tinha lá na revolta do Juazeiro, o governo tinha prometido pro Lampião, né, que se ele fosse lá ajudar a acabar com a treta, ele ia ganhar um cargo no exército. E aí o Lampião foi lutar lá. Olha só como a pessoa não tem consciência, né? Você é oprimido e você vai ajudar o opressor a bater no oprimido, porque você tem a promessa de você se tornar alguém importante. Então o governo prometeu um cargo para ele, que eu não me lembro o quê. Aí o Lampião vai lá e faz o serviço dele. Quando ele volta, o governo fala, promessa, cargo? Não lembro. E não cumpre o que prometeu. Aí o Lampião forma seu bando e vai tocar terror. Olha que como a cabeça do brasileiro é insana, né? Como a nossa vivência, a nossa falta. Então, o Danilo trouxe um ponto importante. Quando você não tem nenhuma consciência, você não tem como se mover. Mas ainda assim, eu particularmente me surpreendo da gente ter tanta pobreza. E essas pessoas, cara, às vezes eu fico, se eu estivesse na situação, eu não sei o que eu estaria fazendo. Se eu estaria simplesmente, sabe? Eu não sei te dizer, eu acho que eu estaria muito insana. Não, tipo assim, eu acho que um negócio que foi também que junto da aula passada foi do positivismo, né? Que a base brasileira foi montada, tipo assim, ordem e progresso pra elite, né? Ou seja, a ordem é para eles em relação à população. A população tá quieta, aceita tudo que eles propõem, é ignorante. Por isso que, tipo assim, o Brasil hoje, tipo, nenhum brasileiro, assim, que, tipo, normal, assim, vamos dizer, que, tipo, se interessa por política, vai atrás de saber seus direitos, porque, tipo, foi meio que criando uma bola de neve meio que geracional, assim, né? Aí foi construído na nossa cabeça, né, enquanto sociedade, que as coisas são assim, ponto final. Acho que assim, aí elege, tipo, o cara que tem a propaganda que mais, assim, promete alguma coisa, entendeu? Tá, mas esse último que a gente elegeu, qual foi o ponto central dessa eleição de 2018? Porque ele usou tipo, ele falou que a população queria ouvir, tipo, ele Sim. se botou como herói. Duas coisas. Falou sobre Deus, professora. Deus. Primeira coisa que elege qualquer um no Brasil é Deus. E os costumes que ele tem, vai Matar de bandido. muito por causa de Deus, que as pessoas usam muito pra jogar os outros, aí ele colocou tipo isso. E aí Eu acho que as pessoas tinham um pensamento como ele e acabou seguindo. Sim, então a gente tem primeiro Deus. E a outra coisa que as pessoas eram absolutamente movidas sobre isso. Bandido, matar bandido. Arma. O ódio ao PT. Também. Era? Verdade, professora. Eu conheço gente que até hoje fala, não, eu não gosto do Bolsonaro, eu acho que ele tá errado, mas o PT, eu falo, gente, olha como a ideologia é uma coisa louca. Você tem determinadas ideias na sua cabeça, aquilo te move de um jeito.
Você se torna um fanático por aquilo. E você se torna incapaz de ver qualquer coisa diferente, de pensar diferente, de fazer diferente. Por isso que estar aberto, né, a ouvir, a aprender é sempre positivo. Gente, eu achei lindo esse debatinho. Estou tão orgulhosa. Vocês estão prontos para a vida. Eu tô com medo de ser preso ainda. Para de medo de ser preso. Atropelar alguém aí. Você não vai atropelar ninguém. Vamos é só dirigir direito que não atropela. Eu tirei carta, dirigi nova, que eu dirigia bem ruim ainda, bem mal, e eu nunca atropelei ninguém, é só tomar cuidado. Você não vai atropelar pessoas, Fábio. Será que rolou um boato que você terminou um relacionamento aí? Que você atropelou um casal? Eu atropelei da Sona. Que? Você entendeu, cara. Bola pra frente. Já foi. Tá, depois vocês me contam quando eu não estiver gravando. Não. Vamos lá, próximo. Eu vou falar rapidinho, então, dos canudos, porque a Laísa não veio. Vocês estão enxergando aí o Antônio Conselheiro? Não carregou pra mim, não. Ainda não. Não, professora. Professora, você tem que voltar a compartilhar. Nem pra mim. Gênio. Não, o gênio da sua professora não compartilhou ainda, só... Ai, Jesus. Tela inteira. Vamos lá. Agora vai. Aí foi. Foi, né? Então, muito bem. Esse aqui, esse desenho do Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, aliás, a Guerra dos Canudos é uma das mais famosas que a gente tem. Tem até um livro que chama Os Sertões, que conta, que é um livro que eu estou tentando ler. Eu nunca li, eu já vi filme e tal, e nunca li o livro. E aí eu estou tentando ler e é muito difícil. Que é esse livro aqui, ó. Que ele está aqui, ó. Os Sertões, que é do Euclides da Cunha. E nesse livro ele fala, né? O foco central é a Guerra de Canudos. Mas primeiro ele descreve todo o relevo do Brasil, e com palavras que, eu me senti muito burra. Depois ele descreve o homem, ele fala do cara do sertão, né, do sertanejo, e depois ele fala da Guerra de Canudos. Bom, a Guerra de Canudos acontece na Bahia, vai de 1893 até 1897. E, na verdade, o Antônio, e é o mesmo contexto, de pobreza, né? O Antônio Conselheiro era um cara extremamente religioso, um cristão extremamente religioso, e aí vai vir a República. O Antônio Conselheiro não curtia muito o lance da República, porque ele não gostava da ideia do casamento civil, né? Sendo muito religioso ele achava que o casamento tinha que ser cristão, tinha que ser na Igreja Católica, e não um casamento civil sem religião nenhuma. Então, ele criticava um pouquinho da República, porque a República trouxe essa história do Estado laico, né? Bom, enfim, mas isso não é o centro, né, da história de Canudos. O centro é a pobreza, é a miséria que as pessoas viviam. Esse cara, ele se torna um líder para essas pessoas porque ele quer formar uma comunidade. Ele quer formar uma comunidade de pessoas que vão trabalhar na terra, que vão produzir alimentos, que vão se alimentar de maneira cooperativa e de que vão fazer pequenos comércios na região para poder prover a sobrevivência dessa comunidade. Essa comunidade que ele vai criar, com mais ou menos 20 mil sertanejos, vamos lembrar que sertanejo é quem vem do sertão, chama-se Arraial do Belo Monte. E tem o nome Guerra dos Canudos, porque o Arraial do Belo Monte, né, que é tipo uma vila de pessoas lá que vai fugir da seca e da miséria, foi formada numa antiga fazenda que chama Fazenda de Canudos, por isso que tem esse nome Guerra de Canudos. E isso é uma extrema ameaça, né? O que o Antônio Conselheiro e essas pessoas fizeram foi uma ameaça horrorosa, porque para as pessoas de elite, né? Porque você está perdendo mão de obra barata, porque essas pessoas estão indo lá morar com o Antônio Conselheiro. Você está criando uma comunidade que vive de outra maneira e que vai fazer as pessoas enxergarem que você tem outras maneiras de viver. Nossa, dá para a gente fazer uma comunidade, dá para a gente se manter, dá para a gente plantar, dá para a gente se alimentar. A gente não precisa necessariamente viver às custas de governo, de coronel. Então isso é uma ameaça para a estrutura de poder da época. Fora que essas pessoas também não pagam impostos, porque elas vivem na cidadezinha delas, na vila que elas construíram, e elas não têm uma ligação com o governo. Então, o governo federal vai gastar muito dinheiro em 4 missões militares para destruir o Arraial do Belo Monte, para destruir Canudos. E aí tem uma fotinho de um morador, olha só, gente, o perigo que este cidadão representa nesta casinha para justificar. Você viu, menina? Não é? Eu tô com medo desse homem. Tremi toda. Perigoso. Muito perigoso. Tudo que ele queria era sobreviver. Era plantar, comer e viver a vida dele, só.
Independente das críticas que você pode ou não fazer, a questão da religiosidade, né? O que essas pessoas fizeram lá foi formar uma vila para sobreviver. E aí são 4 missões militares. Então, tipo, os caras vão perder para o exército na 4ª vez. Nas 3 primeiras vezes, essa população venceu o exército. Te pergunto, como? Na fé de Já. Na fé de Já, não, porque, né, fala Será negócio que eles conheciam o terreno? Sei lá. Exato. Os caras conheciam o terreno. Então, quando o exército vinha, eles usavam como é que fala? De vantagem o fato de que eles conheciam a localidade para preparar para receber esse exército. Eles vencem 3 vezes. Na 4ª missão militar, eles são absolutamente massacrados e o Antônio Conselheiro é assassinado lá, é morto pelo exército. E essas pessoas, elas queriam sobreviver. Origem da palavra favela. Eu contei isso para vocês no 9º ano. Alguém lembra? É de uma planta. Que é uma planta. A planta Sei lá. tá aí a foto, pô. Tá, mas é isso aí. Tá roubando, Fábio? O quê? Mas por que a gente Falando que tá na cara. Ah, é aí, ó. chama as favelas? Hoje em dia, as comunidades de periferia nos morros de favela, e é o nome dessa planta. Que eles faziam chá com Não? essa planta? Porque era uma planta mais para se proteger. Vou explicar para vocês o porquê. Ao mesmo tempo que tudo isso tinha acontecido, lembra que a escravidão foi abolida 1 ano antes da proclamação da República. E os escravos, eles não foram absorvidos, né, pela sociedade brasileira. Pelo contrário, os ex-escravos, né, os ex-escravizados, eles foram jogados à míngua. Essas pessoas passaram a migrar para as grandes cidades para buscar emprego, porque os imigrantes europeus vieram para o Brasil para trabalhar nas fazendas, e aí a mão de obra é substituída. Lembra que a intenção era branquear a população brasileira, porque o governo era muito racista. Não que de hoje não seja, mas, enfim, eles queriam branquear e esses escravizados ficavam à míngua. Então, eles passaram aí para as cidades buscar emprego. Eles não tinham dinheiro, não tinham onde morar, não tinham nada. Começam a construir suas residências, né, suas casinhas de madeira lá, nas regiões de morro, que eram regiões vazias no Rio de Janeiro. Porque a primeira favela é o Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. Então, eles começam a construir naqueles morros, porque eram regiões que eram vazias, eram desvalorizadas, não tinha interesse econômico de construir ali, então eles conseguiam construir essas casinhas e morar ali. Muito que bem, na época da Guerra dos Canudos, muita gente foi mandada do Rio de Janeiro, que ainda era a capital do Brasil, né, pelo Exército. As pessoas não tinham nada, aí o Exército assim, não, gente, vem se alistar. Vamos lá lutar contra os revoltosos horrorosos de Canudos, aquelas pessoas horríveis que montaram uma cidade para sobreviver. E aí vocês vão lá, arrebentam essa galera. Quando voltar, a gente vai dar para vocês um lote de terra, né? Vai ser tipo um pagamento, um prêmio. E aí você vai ganhar um lote de terra para você viver. Então muita gente foi lutar lá em Canudos para acabar, mais uma vez, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, as pessoas que não tinham nada foram lá acabar com outras pessoas que não tinham nada. Quando elas voltaram para o Rio de Janeiro, o governo falou o quê? Promessa de terra. Deixa eu ver onde eu anotei. Não tá. Mas esse governo também, hein? E aí, menina... Bem na hora de vocês explicar, a net caiu, mano. Sacanagem. Depois você assiste. Muita gente que foi para Canudos voltou e foi morar com aqueles ex-escravizados ali nas regiões de morro. Muito bem, quando essas pessoas estavam lá em Canudos lutando, era uma região que tinha uns morrinhos lotados dessa planta chamada favela. Quando eles voltam para o Rio de Janeiro e eles vão morar nessas regiões, eles passam a chamar esses morrinhos de favela. E aí a gente chama de favela essas regiões até hoje. Beleza? Essa planta ainda existe? Acredito eu que sim, porque essa foto está colorida. Faz sentido. Né? Se não existisse, imagino que eu não teria foto, eu seria preto e branca. Tudo bem? Preciso humilhar, não. Bicha regra, eu falar. Tô brincando. Vamos lá, quem é o próximo agora? Agora a gente vai entrar nas tretas já de cidade. Não, Juazeiro. Vamos falar de Juazeiro, Isabela? Porque Juazeiro é também lá no sertão do Ceará. Oi. Vamos lá? Deixa eu pegar a fotinho aqui, ó. Cadê? Juazeiro.
Então, já botei a foto. Eu tenho uma foto. Você tem foto? Já passou 2 vezes, Já já. passou, prof. Achou! Eu trouxe essa fotinho aqui. Esse cara de preto, né, que vestido de padre, é o padre Cícero, né, que é um dos líderes lá da revolta de Juazeiro. Isabela, você tem alguma coisa para mostrar ou eu posso deixar essa foto? Pode deixar a foto, prof. Então, manda ver. Então, a revolta de Juazeiro começou no sertão do Ceará em 1914. Uma dos principais motivos foi porque o governo na época estava pondo a intervenção na política dos estados, que era para unir os oligarcas locais com o governo, porque na época os estados não eram governados totalmente pelo governo, era como se fossem as famílias mais ricas que governavam cada um tinha a sua lei. Beleza. O principal símbolo deles era o padre Cícero, que era um político. Ele era o prefeito de Juazeiro do Norte e o governador do estado de Ceará. Na transição de Primeira República para o sistema republicano de Campos Sales, eles implantaram a política da salvação, que era para ter a intervenção nesses estados, que foi quando eles quiseram deixar o governo com poder em todos os estados. Só que o Ceará ele não ficou satisfeito com isso, e liderado pelo padre Cícero, eles tiveram uma revolta para manter a família Accioli, eu acho que é isso, Accioli. Essa mesmo. Só que o governo interviu e tirou do poder. Em 1914, o coronel Marcos Franco ele passou a perseguir o padre e ordenou a prisão dele. Porém, a medida foi reprovada pelos oligarcas do Ceará. O Floro Bartolomeu ele organizou um batalhão de jagunços e romeiros na defesa do padre. A expedição, ordenada pelo Franco Rabelo, dirigiu-se para Juazeiro do Norte para prender o padre. Mas, quando chegaram lá, havia uma imensa muralha que cercava a cidade, que foi construída em 7 dias, chamada como o Círculo da Mãe de Deus, que foi muito eficiente para as tropas do governo. Eles voltaram até o Rio de Janeiro para pedir ajuda, pois eles não tinham conseguido entrar. E no Rio de Janeiro, quem ajudou eles foi o Pinheiro de Machado. E os juazeiros, eles foram até... que eu me perdi. Até Fortaleza, com o intuito de depor o intervisor, e tiveram a ajuda do Franco Rabelo. Acabou, filho? Peraí, pro que eu perdi. Se a Pro quiser Ih, tá cortando. fazer algum comentário. Bom, vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar do padre Cícero, que o pessoal no Ceará chama de Paim Patício? Não. Não? Eu já ouvi falar. É porque é famoso, né? O pessoal do Nordeste conhece muito. É outra figura muito famosa.
Então, lembra lá do coronelismo. Dessa vez, para essa revolta, a gente tem até um nome da família, né? Que é a família Ascioli. A família Ascioli era uma família de muito poder no Ceará. E aí o governo federal, quando forma a república, vem um presidente que é o Hermes da Fonseca, que era um marechal também, mas ele foi eleito naquele esquema lá do voto aberto, e ele implanta o que a Isabela citou, que é a política da salvação. O que eram essas políticas das salvações? Era você tentar combater esses coronéis, que não deixavam o governo central ou o governo federal governar de fato, porque eles governavam de outra maneira aqueles estados. E aí ele vai lá e nomeia um governador para o Ceará, que é o que ela citou, que é o Marcos Franco Rabelo. Aí o povo cearense, que era muito dependente dos coronéis lá, especialmente da família Ascioli, e é um povo que vive muito na miséria, vai ser manipulado aí por esses poderosos coronéis, porque os coronéis ficam, né, putinhos, com a ação do governo federal, que quer tirar deles poder de decisão e decidir. E aí esses coronéis, ligados com a igreja, especialmente vinculados aí com a figura do padre Cícero, vamos dizer, recruta a população, né, consegue incitar a população contra o governo federal em 1914. Né, tipo, eles estão tirando a nossa liberdade, eles são culpados por todos os problemas que a gente tem. Aí a minha pergunta é, as pessoas que participaram da revolta do Juazeiro e os coronéis tinham interesses similares? Não, nenhum. É que tá cortando vocês. Porque eu sentei os coronéis queriam manter o poder deles. E as pessoas, elas dependiam dos coronéis para sobrevivência. As pessoas queriam comer, basicamente. Sobreviver. Então, elas participaram de tudo isso. E aí você tem, mais uma vez, a figura da igreja. E até hoje, o padre Cícero é um líder messiânico maravilhoso, assim, ele tem uma baita, em geral, para a população cearense, ele ainda é uma figura icônica da região. E ele era um cara ligado a coronel. Tá vivo? Não. Ninguém daquela época tá vivo. Se tivesse, filha. Não, tá tudo morto. Isso aí é 1914. Aliás, que outro grande evento nós vamos estudar daqui a pouquinho que aconteceu em 1914? Tem uma coisa que vai acontecer em 1914 que envolve o mundo inteiro. Guerra. A Primeira Guerra Mundial também foi em 1914. Estou citando isso para a gente se localizar. Então, assim, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, e aqui no Brasil você está tendo lá a Revolta do Juazeiro, você está tendo lá o Canudo já acabou. Você vai ter outras revoltinhas. Vamos lá agora para a cidade. Quantas a gente ainda tem? Quantos vocês ainda aguentam? Vamos ver. A gente até acabar, dá para acabar isso aqui. Tá, então bora lá. Então a gente já falou Canudos Contestado, Cangaço e Juazeiro. Quem quer falar agora das outras? Eu. Vamos lá, Madá. Qual que é a sua mesmo? A Chibata. Chibata. Então, da Chibata Professora, também. eu vou apresentar, tá? Aqui. Claro, fica à vontade. Deixa eu só colocar a fotinha. Vocês têm foto? Uhum. Ai, O cara é profissa, mano. Então põe aí, por favor. Aí. Ai, vou até desligar minha câmera agora. Vocês que brilhem. Tá aparecendo para todo mundo? Tá. Ai, Sim, que lindo! Tá lindo, adorei. Manda ver. Tá, pode ir então, né? Tá, beleza. A revolta da Chibata, ela foi um motim. Para quem não sabe, motim é uma rebeldia que pode ser organizada ou não contra qualquer autoridade civil ou militar instituída, caracterizada por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem, e geralmente acompanhada de levante de armas e de grande tumulto. Esse motim foi organizado pelos soldados da Marinha Brasileira. O motivo pelo motim ser realizado foi a insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que sofriam na Marinha Brasileira no começo do século XX. O castigo físico em questão era a chibatada, que a chibata é praticamente aquilo que a gente usa para bater no cavalo, para ele andar mais rápido, por exemplo. É praticada pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras da corporação. Essa forma de punição era dedicada somente aos postos mais baixos da Marinha, ocupados em geral por negros e mestiços.
O estopim para o início da revolta ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico. Além disso, temos que considerar que os contatos dos marujos com estrangeiros também fortaleceram essas insatisfações. E considerarmos que marinhas de outras nações não possuíam a mesma prática de castigar fisicamente os marujos. Sobre a revolta da Chipata, é importante considerar que ela não foi fruto apenas das insatisfações dos marujos, com os castigos físicos, né? Os marujos, em geral, eram originários de famílias pobres, que sofriam com a desigualdade social existente na Primeira República. Assim, a revolta da Chibata é considerada pelos historiadores também como uma revolta contra a desigualdade social e racial existente tanto na Marinha como na sociedade como um todo. A revolta da Chibata iniciou-se no dia 22 de novembro de 1910, conforme mencionado, após a punição a um marujo de nome Marcelino. Os marujos rebelaram-se e tomaram controle de 4 embarcações da Marinha Brasileira: Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Os marujos revoltosos exigiam do governo o fim dos castigos físicos. Caso contrário, a capital seria bombardeada. A liderança desse motim foi realizada por João Cândido, o almirante negro. Os marujos revoltosos escreveram um manifesto que resumia suas exigências e o enviou para o gabinete do presidente da época, Hermes da Fonseca, que praticamente nesse dia ele estava na festa comemorando que ele foi eleito lá no Rio de Janeiro. Pressionado tanto pelas ameaças dos marujos quanto de políticos, o governo de Hermes da Fonseca aceitou os termos propostos e pôs um fim aos castigos físicos da Marinha, em 26 de novembro de 1910, e prometeu a anistia, mas eu não sei se essa anistia era no sentido de perdão ou do ato jurídico que não ia punir ninguém que participou dessa revolta. A todos os envolvidos. A promessa do governo não foi cumprida, e no dia 28 de novembro, um decreto dispensou cerca de 1.000 marinheiros por indisciplina. Após isso, uma segunda revolta da Marinha iniciou-se, dessa vez no Batalhão Naval, estacionado na Ilha das Cobras. Essa segunda revolta, no entanto, foi massacrada violentamente, e os envolvidos foram prisionados e torturados nessa ilha. Outras centenas de marinheiros foram enviados para trabalhar em seringais na Amazônia, e muitos foram fuzilados durante o trajeto. E é isso. Muito bem, muito bom. Quem quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Ah, ficou poguinho, ficou bonitão. Pra mim, esse cara, o que ela mostrou, eu vou mostrar de novo a foto dele aqui pra vocês. Só um minutinho. E esse cara, o dia que eu for eleita presidente da República, vocês podem ter certeza que nós vamos ter um feriado com esse cara. Porque isso, pra mim, é herói nacional. João Cândido. Você tem meu voto. Porque, e você viu que ele foi completamente apagado da nossa história. Por que esse cara, por que Tiradentes é herói nacional e João Cândido não é? Porque ele é negro. Para começar que o João Cândido é negro. Agora, o que o João Cândido fez? Ele se revoltou por que razão? Para ter o direito para parar de apanhar. Para parar de apanhar. Você está falando de uma população marujos. A Madá explicou direitinho, eu achei assim, marujos, que eram formados basicamente por pretos e mestiços. Que marujo é a ralé, né? É o soldado, o cabo, né? A ralézinha da marinha. E eles eram punidos com a chibata, eles apanhavam. E aí a foto que vocês colocaram ficou muito boa, porque é um cara lá, do alto escalão da marinha, sei lá eu, que cargo que ele tem, batendo naquele cara como se ele fosse um escravo. Não que justifique, não que aquela escravidão que existia antes, né? Mas eles eram espancados na marinha, eles eram... Então, assim, é porque eles eram pretos, em geral. E aí eles ousaram se revoltar. Porque eles não queriam apanhar. Esse cara, ele tem que ser apagado da história. Porque ele não é um bom exemplo. Nós temos 53% da nossa população é preta ou mestiça. E o exemplo dele é não apanhe. Ai, tô até arrepiada.
Para mim, pode acabar com o 21 de abril e fazer um feriado para esse cara, que morreu sozinho, largado no Rio de Janeiro, em 69. Bom, próximo. A gente tem Nayandi e Isabelle, Giannini, Andressa e Fábio. Vamos deixar o Fábio por último, porque é a revolta da vacina, e a gente pode fazer umas comparações com as vacinas de hoje em dia. Pode ser? Pode falar. Então vamos lá, Nayandi ou Giannini? Quem quer ir agora? É melhor a Danai. Se quiser ir, Gê, pode A ir. Danai é mais antiga, então por cronologia. Fica Vai, meio Nayandi. amiga. Vai lá, Para, Nayandi. ímpar. Tio Nayandi. Ó, vamos lá. Vamos, Nayandi. Nayandi, você também tem tela para apresentar? Não. Não tem. Não, então posso já aproveitar que a minha tá ligada e já botar a fotinho do seu? Pode, Professora, pode. tem uma Que revolta que você não lembrou, professora. Qual? O Danilo me falou no WhatsApp aqui, né, pra avisar. Ai, o Danilo, menina! O cara tá me xingando no WhatsApp, professora, porque eu lembrei. Por que você não falou? Eu circulei essas três, eu não circulei. Porque a que a Juliana Vitória ia fazer, eu nem vou falar hoje, para não ficar muita coisa, que já deu já. Então, a Juliana Vitória, que é da Armada, eu não vou nem citar. Bom, vamos lá, então. Você quer ir agora, Danilo? Porque aí as meninas param de brigar também. O cara tá me Não, pode xingando muito. deixar elas ir na frente aí. O cara tá, tipo, muito... Tá, A gente vai ter vamos lá, que fazer uma Nayandi. empopara aqui, né? Vocês vão falar da guerra, né? Do movimento da guerra, da greve de 1917. Então, eu vou colocar uma fotinho, aproveitar que já está aqui, ó. Da greve geral. E aí você troca uma ideia aí com a gente. Pode ir. Bom, a guerra de 1917, né? Na verdade, ela surgiu após os trabalhadores, né? A revolta dos trabalhadores, porque eles tinham uma situação muito precária nas fábricas, né? Eles trabalhavam cerca de 16 horas de trabalho, eles não tinham uma legislação trabalhista, e as mulheres trabalhavam muito, e serviço muito pesado durante a noite, e elas não tinham com quem deixar as crianças, então as crianças tinham que ir até as fábricas, e eles aproveitavam para fazer as crianças também trabalharem, e eles não estavam aguentando mais essa situação. Então, bom, eles quiseram, né, correr atrás dos seus direitos, e esse movimento ele foi provocado, né, em São Paulo, e durou entre junho e julho. Então todos os comércios ficaram fechados, e eles pediam um aumento de salário, né, e umas condições melhores para eles conseguirem trabalhar e não viver uma situação tão precária. Bom, Isa, se você quiser completar. Tá bom. Ai, Deus. Porque a gente, tipo, pesquisou que em 1917 estava acontecendo a Primeira Guerra, né? E, tipo, tinha muitos estragos econômicos e sociais. E, tipo, os outros países, eles... Como que fala? Eles, tipo, estavam... As indústrias, as coisas estavam mais voltadas para a parte bélica, né? Mais para a parte, assim, da guerra. Então, aqui abriu, tipo, muita oportunidade de emprego. Os camponeses vieram para cá, né? Porque surgiu muito trabalho nas fábricas. E aí veio todo mundo trabalhar. Só que, como a Ana falou, né? Tinha muitas mulheres e crianças, né? Uhum. E eles não aguentavam a condição de trabalho, né? Aí, depois de 5 dias da paralisação geral, os pedidos deles foram atendidos. Não todos, acho que só aumentou o salário e diminuiu um pouquinho, acho que a carga horária. Mas o restante continuou a mesma coisa. Mas o restante apanhou. Isso. É isso. Essa greve geral é a nossa... Oi, perdão? E por isso que virou um marco também. E porque foi a nossa primeira grande greve geral. Sim. E outra, vamos lá. Até 1917, os movimentos políticos no Brasil eram muito influenciados pelas ideias anarquistas. A partir de 1917, outra coisa que a gente vai estudar daqui a pouco de novo é a Revolução Russa. A Revolução Bolchevique vence na Rússia. E a Rússia se torna a União Soviética, que é uma república socialista.
E aí começam a vir as ideias socialistas para o Brasil. Então, como também herança da greve de geral de 17, a gente vai ter a formação dos primeiros sindicatos comunistas. Então, a gente vai ter a formação do PCB, por exemplo, anos depois, que é o Partido Comunista Brasileiro que existe até hoje. Por isso que essas ideias, então, olha, as pessoas trabalham 16 horas por dia. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso com Revolução Industrial? Você divide o dia em 3 partes, de 8 horas, você trabalha 16 horas, você tem 1/3 do dia, que são 8 horas, para fazer tudo. Para dormir, para comer, para criar seus filhos, para viver a vida. Olha que ousadia. Você quer viver a vida, né? Você quer descansar um pouco, você quer fazer uma refeição com a sua família, com seus amigos. Olha que absurdo. Então, assim, eram condições de trabalho horrorosas. E essa greve geral vai ter uma morte, vai ter muita gente, porque os caras botavam cavalaria para catar as pessoas, né? Vocês já sabem o que é cavalaria, né? Sei, mas eu não lembro. Aí, não, dá uma luzinha. Cavalaria é aquela parte da polícia que os policiais estão no cavalo. Quando você vê jogo de futebol, por exemplo, tem a cavalaria, o exército manda a cavalaria. Por quê? Porque é muita gente. Você não tem polícia o suficiente. Se der uma treta num estádio de 60 mil pessoas, você não tem força policial para parar 60 mil pessoas. Você não tem. Então, o que você faz? Você põe a cavalaria, porque você não precisa de força policial. Você não precisa de 60 mil policiais, você precisa de alguns. Joga também a tropa de choque lá. Também. Mas a cavalaria é melhor. Porque, assim, a cavalaria, o cara tá no cavalo. Então, tá tendo uma treta enorme aqui, assim. Eu vou com o meu cavalo vai atropelar essas pessoas, para começar. Porque o cavalo é muito mais forte que as pessoas. E aí eu vou com o meu cacetete aqui do lado, eu vou derrubando a galera. Então, a cavalaria tem uma força muito maior do que uma população que está aglomerada brigando. Por isso que nos estádios, a polícia militar põe a cavalaria. Sempre que você for num jogo, vai ter cavalaria. Quando a gente voltar a sair de casa. Porque a cavalaria é o melhor que eles têm para acabar caso haja uma revolta ali no estádio lotado, com torcidas rivais, 60 mil pessoas no estádio. Então, eles põem a cavalaria na rua e bate na galera geral. Então, eles até conseguem algumas coisas, mas, em geral, a gente só vai ter lei trabalhista, que é jornada de trabalho de 8 horas, férias, descanso semanal. Isso só vai vir em 1934, na Constituição do Vargas. Aí eu queria mostrar para vocês um menino, não sei se eu vou achar a carinha dele, eu não lembro o nome dele, é Antônio qualquer coisa. Deixa eu ver se eu coloco Antônio. Esse foi o menino que morreu na greve. Aqui, ó. Não, Antônio, José? Gente, estou enganada. Esse foi um cara que estava na greve, e não só ele apanhou, como ele foi... Era essa foto que eu tinha. Essa aqui tá melhor. Esse foi o cara, esse foi a baixa, né? Esse foi o que a polícia matou ele foi assassinado durante essa greve. Muito bem? Próximo. Andressa. Oi, Pro. Manda ver. Você tem apresentação, não tem? Sim, a G vai apresentar. Então, deixa eu desligar a minha. Fica à vontade. A Andressa e a G vão falar do tenentismo. Quando aparecer aí, vocês avisam. Tá. Apareceu, amiga. Apareceu. Manda ver. Pode começar, G? Uhum. Então, hoje a gente vai falar sobre o movimento tenentista. E ele ficou conhecido por esse nome por causa que tinha muitos tenentes participando, né? Então, foi um movimento ali militar, composto por jovens oficiais de baixa e média patente do Exército Brasileiro. E eles eram contra o voto aberto, que favorecia os tenentes da República Oligárquica, não sei falar esse nome direito, além de defender a instituição do voto secreto e a reforma na educação política. Ou seja, eles basicamente tentaram ali salvar o Brasil naquele período, né? Então, mas para falar a verdade, assim, o movimento ele começou antes de 1922, ele começou ali em 1921, não oficial, mas porque estava acabando, né, a presidência do Epitácio Pessoa, que era o presidente da época do Brasil. Então, assim, ele tinha que indicar uma pessoa, e essa pessoa seria Arthur Bernardes. Só que os militares, eles não iam muito com a cara de Arthur Bernardes, então eles fizeram uma carta falsificada, fingindo ser o Arthur Bernardes, com a assinatura dele, e eles escreveram, né, como se fosse ele, dizendo que os militares eram canalhas e tal, e essa carta foi até por jornal.
e fazendo com que os outros militares acreditassem, né, nessa fraude. E no dia 28 de dezembro de 1921, os militares eles pedem oficialmente que Arthur Bernardes um pedido de não candidatura. Mas o Arthur Bernardes cagou e ele foi lá e se candidatou, e por sinal ele venceu, né? Mas aí voltando, esse movimento tenentista, ele já começou com o mito de que, tipo assim, somente os militares eram capazes de salvar o país da corrupção. Ou seja, apenas os militares eram honestos o suficiente. Então, assim, vamos ajudar o povo? Vamos. Mas com o povo? Não, só os militares, sem a ajuda do povo, entendeu? Então, só os militares, eles são honestos o suficiente para fazer, né, esse movimento. Pode ir, Gê. Nesse período, nesse meio tempo, estava acontecendo uma super confusão em Pernambuco sobre uma troca de um governador. E nessa época, o chefe, digamos assim, dos militares era Hermes da Fonseca. E ele tinha recebido um chamado para que eles fossem intervir com essa confusão que estava tendo em Pernambuco. E ele, em vez de acatar e para os soldados irem, para os militares irem intervir com toda a confusão que estava acontecendo, ele falou para simplesmente todo mundo desobedecer o mandato que eles tinham recebido. Então, tipo, eles receberam, mas eles não atenderam. E isso acabou sendo uma consequência para ele, porque ele acabou sendo preso. E depois desse tempo, os militares acabaram ficando muito revoltados com o poder do Arthur Bernardes, e eles também já estavam, não só com isso, mas também pelo fato de quando o Eficácio Pessoa estava no governo, estava governando o país, eles não tinham, ele tinha recusado o aumento para os militares, e ele também fez algo que era considerado uma ofensa entre os militares, que colocou 2 civis na frente da pasta militar, ou seja, colocou 2 civis na frente do Exército e da Marinha. E isso causou a primeira revolta que teve do tenentismo, que foi em 5 de julho de 1922, no Rio de Janeiro. E foi quando eles todos foram para frente lá do Forte do Vigia, no Rio de Janeiro, e eles decidiram usar aquele lugar para atirar contra o governo. Então, eles simplesmente foram todos armados e começaram a atirar. Só que com isso o governo ele não estava, né, desprotegido. O governo ele mandou alguns navios para contra-atacar os militares. E nisso os militares eles se viram sem saída, eles viram que tinham que desistir. Só que aí 17 deles não quiseram desistir, falaram: "Nós vamos enfrentar, a gente vai lutar". Porque eles queriam o direito, eles defendiam, os tenentistas, eles defendiam algumas coisas, como a Andressa já falou, que era como eles defendiam que o voto deveria ser secreto, só da pessoa, tipo, só uma pessoa saber do voto dela, e também a educação pública. E eles estavam, tipo, muito revoltados com o que já estava acontecendo, com tudo o que estava acontecendo entre eles, e eles foram, só os 17 mesmo alguns, tipo, mano, só tem a gente, mas mesmo assim eles foram. E no meio desse caminho apareceu o Otávio, o intrometido que chegou lá para os 17, falou que queria ir junto. Eles simplesmente armaram o cara e eles foram lutar com toda aquela base que tinha contra eles. E quando eles já estavam indo lá para. Ah, esqueci o nome do lugar. Vamos lá, pessoal. Calma aí. Pro forte? Sim, era lá no Catete, sabe? Isso, é o forte lá de Copacabana. O forte do Catete, isso. Quando eles já estavam indo lá para frente para começar a atirar, já foi formada a base dos homens ali para ser contra eles. E no primeiro tiro já começaram a ser uma troca de tiro e todos os 17 que estavam lá iam caindo um por um. E eles foram percebendo, tipo, cara, por que a gente decidiu fazer isso? Até o Otávio, coitado, que nem militar era, morreu. E aí só sobraram 2. E esses 2, por mais que, tipo, os tenentes não ganharam, eles eram considerados heróis, né? Que foi o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, que foram os únicos que sobreviveram a esse ataque. O Eduardo, coitado, ficou sem um testículo, porém permaneceu vivo. E depois dessa revolta, aconteceram diversas outras até 1930, mais ou menos. O final, assim, foi considerado em 1927, mas continuou tendo umas revoltas até o governo de Vargas. Então, nesse tempo, aconteceram outras revoltas, principalmente em revoltas em homenagem a esses 17 que morreram, porque
por mais que os tenentes não tiveram uma vitória, eles eram considerados heróis, né? Porque o tenentismo ele não foi um movimento que trouxe um efeito assim imediato para a história do Brasil, mas ele teve um valor simbólico, tipo os tenentes da época eles acabaram se envolvendo com a política e com o tempo eles foram ficando cada vez mais importantes para a história do Brasil. E essa é algumas fotinhos deles assim. É isso, Pro. Ai, que bonitinho. Pronto. Meu, O cara perdeu a bola. Eu adorei o requinte de detalhe do cara que ficou. Sora. Ai, meu. E também adorei, Andressa, você não pode falar que você não é de humanas, foi muito bom. Ai, e adorei esse aí, o Arthur Bernardes cagou. Muito bom. Sim, ele cagou. E venceu, né, professora? Engraçado que ele venceu, mano. Sim, porque era política, gente, era aquela questão do clientelismo. Ele era o indicado, ele tinha os coronéis a favor, ele manipulava o voto, eles venciam. Exatamente. Eu posso só mostrar uma coisa, Janine? Vamos trocar agora? Vou substituir a Janine. Eita, nós, espera aí, apresentar agora a tela inteira, mais fácil. Ó, o tenentismo, porque ele durou alguns anos, né? Então teve algumas revoltas. Então, o que a Janine explicou foi essa primeira treta aqui, a primeira rebelião tenentista, que é os 18 do Forte, que foram esses caras aí que foram lá reclamar da intervenção civil no exército, porque não tem nada, né, que o militar intervém na política, mas quando você intervém no exército, eles ficam bravos. E também impedir a morte do Arthur Bernardes, que não deu certo. Depois, em 24, a gente vai ter o segundo 5 de julho, que é a segunda rebelião tenentista. E aí, das rebeliões tenentistas, a gente vai ter a formação do Brasil na Coluna Prestes. O que foi a Coluna Prestes? Né? A Coluna Prestes tem esse nome por causa do Luiz Carlos Prestes, que é esse moço aí. Ele era do exército e ele era bem... Ele vai se tornar um cara muito de esquerda. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai aparecer na história do Brasil novamente, especialmente na época do golpe militar, né? Ele vai ser... nós vamos fingir... O golpe militar em 64 vai acontecer porque, né, vai ter a ameaça comunista. O Vargas, em 37, vai meter golpe por causa da ameaça comunista. Né? E o Carlos Prestes era um cara, ele era militar, e ele formou uma coluna. O que era uma coluna, né, nesse contexto? Era uma formação de militares que caminharam pelo Brasil por 2 anos, e aí tem toda a trajetória que eles fizeram no mapa. Eles começam aí no sul do Brasil, vão caminhando em direção ao Nordeste. E qual que era o objetivo deles? Sair andando para fazer turismo? Não. Eles queriam ir nas cidades, nas comunidades, nos lugares mais pobres do Brasil, para incentivar a população, para incitar a população contra o governo. Vamos, né? Vamos brigar. E aí eles vão enfrentar o exército, que é fiel ao governo federal, porque eles também são do exército. Eles vão enfrentar várias vezes e eles vão vencer todas as vezes. Eles não são pegos pelo exército. E aí eles acabam fugindo do Brasil, vão para outro, acho que se não me engano aqui é a Bolívia, fogem pelo Mato Grosso, vão para a Bolívia, e o Luiz Carlos Prestes, ele foge e ele vai para a União Soviética, né? A União Soviética recebe o Luiz Carlos Prestes, e aí ele vira um baita de um comunistaço, e ele vai ser o cara que vai se casar com a Olga Benário. Vocês lembram da Olga Benário, que a gente conversou sobre isso uns anos atrás? Não. A Olga Benário era uma mulher alemã, judia, super comunista, que viveu na época do nazismo. E o Vargas vai prender ela aqui no Brasil, vai prender ela e o Carlos Prestes, eu vou falar sobre isso mais para frente, na época do Vargas, e ele manda a Olga Benário de volta para a Alemanha, na época do nazismo. Ah, lembrei isso aí, você falou. E ela vai morrer num campo de concentração na Alemanha. Então é o mesmo personagem, é o mesmo cara, que ele já tá, na década de 20 ele já tá aí, ele vai aparecer de novo na década de 30, ele aparece na década de 60, e esse cara morre na década, acho que ele morre em 89, se não me engano, o Prestes. Vou até conferir aqui, ó. Luiz Carlos Prestes. Morreu em 90. Faz tanto tempo assim. E ele tem aí, você tem entrevistas deles no YouTube, que você pode ver, ele conta dessas coisas. Muito bem, agora a gente tem o Danilo e o Fábio. Danilo, sua vez. Ah, eu não fiz PowerPoint não, tá, professora? Sem problema. A sua é a federalista, né?
Aham. Então, eu botei uma fotinho aqui da Federalista em algum lugar. Aqui. Ah, mas eu tenho que compartilhar a tela. Eu peguei uma fotinho dos malucos. Pode começar. Beleza, então. A Revolução Federalista, ela aconteceu entre 1893 a 95. Isso foi 4 anos depois, né, começou depois da proclamação da República do nosso país, e ela foi o segundo maior conflito no Rio Grande do Sul. O primeiro dele aconteceu em 1835, né, que foi a Guerra dos Farrapos. A Revolução Federalista, ela foi uma guerra interna, tipo, a Guerra dos Farrapos, ela meio que aconteceu, tipo, do estado do Rio Grande do Sul contra o Brasil, e a Federalista, ela aconteceu, tipo, meio que uma guerra civil, tipo, do Estado contra ele mesmo, sabe? Dois lados que não estavam ideias e aconteceu isso. Né? E aí, dois lados da história tinham dois personagens principais, que era o Júlio de Castilhos, ele era, na época, o governador do Estado, e ele era republicano. E a oposição dele era um cara chamado Gaspar Silveira Martins, e ele era federalista. Tá, aí... esse Júlio de Castilhos, ele propôs uma nova constituição estadual, né, para o estado, tipo, diferente da, tipo, ele apoiava ele tinha ideias positivistas, né, tipo, ordem e progresso, ele queria acompanhar a proclamação da República do Brasil, tipo, propondo uma parada, tipo, pro próprio estado dele também, né, só que aí esse Gaspar, né, e os apoiadores deles, eles queriam voltar com a monarquia, mas aí, tipo, quem levou a melhor foi o Júlio de Castilhos, né? E aí, tipo, ele tinha ideias positivistas, e aí ele conseguiu implantar isso. Mas até ele conseguir esse feito, houveram 4 batalhas muito importantes, que eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu esqueci. Eu tenho que mostrar, tipo, os lados deles, porque tem uma parada muito interessante, porque, tipo assim, eles usavam meio que lenços para identificar quem era quem nessas batalhas. Tipo, um lado usava o lenço vermelho, que eram os federalistas, ou que eles eram também chamados de maragatos, e os republicanos, ou chimangos, eles usavam o lenço branco, né, e aí nessas batalhas ficava, né, dava para identificar quem era quem por causa disso. Aí eu separei uma batalha que eu vou falar um pouquinho, que foi meio que a principal, e uma outra que eu achei interessante. Todas as batalhas foram a Batalha de Magé, do Pulador, o Cerco da Lapa, e a Batalha do Desterro. A mais importante foi a do Pulador, que ela aconteceu em junho de 94, né, onde fica o Pulador. Não sei onde é, mas enfim, né. Isso. Aí, 4.600 pessoas, elas meio que entraram, tipo, num confronto muito violento, e aí, tipo, durou 30 dias, eu acho, e, tipo, os caras já sem munição continuaram lutando ainda, e aí, estima-se entre 800 a 1.000 mortos. E aí, tipo, quando, né, o pessoal já estava sem munição e aí não tinha mais o que fazer, eles começaram a se esconder nas áreas ao redor lá para tentar escapar. E o Cerco da Lapa aconteceu na região chamada Lapa, né? Mas não lembro se foi no Rio, acho que foi. Né? E essa batalha tinha o objetivo de derrubar o presidente, que na época era o... Cadê? O Floriano Peixoto. O Marechal Floriano Peixoto. Enfim, aí finalmente a Guerra Civil terminou, com os republicanos vencendo, né, Júlio de Castilhos vencendo, e eles conseguiram aplicar, né, essa Constituição no Estado. Aí, quando o Castilhos morreu, Borges Medeiros, ele governou o Estado por 25 anos, até que Getúlio Vargas assumiu em 1930, que aí, quer dizer, ele assumiu, né, depois desses 25 anos, e aí em 1930 ele deixou o governo do estado para poder assumir o governo do país, né, que ele virou presidente. Acabou. Muito bem. Gente bonita, uma coisa, qual que é... Olha, vocês estão olhando aqui a foto dessa gente. Qual que é a principal diferença dessa gente aí com as outras rebeliões que a gente viu? Que eles são brancos e eles têm poder, né? Eles têm condição. Então, essa treta, ao contrário até do contestado, o contestado também foi na região sul, mas envolveu mais gente ferrada, né? Essa treta não, isso aqui é uma treta de poder. Então, quando a gente fala, o Brasil é uma república federalista, o nome do nosso país é República Federativa do Brasil, né? É uma federação o Brasil. E aí você fala, meu, que o republicano e federalista estão brigando?
Porque republicano era o cara que era a favor mais de um poder centralizado, e o federalista era um cara que era contra isso. Eram os caras que não queria que o Brasil tivesse um poder centralizado dessa maneira, um presidente. Queria que o Brasil tivesse um sistema de parlamentarismo, que cada estado elege seus parlamentares, e aí juntos esses parlamentares vão aí governar a União. Então esses caras estavam brigando aí mais por uma questão de poder mesmo, poder político. E não eram pessoas assim que diferente das outras rebeliões, que eram pessoas que foram expropriadas de suas terras, pessoas pobres e tudo mais, eram pessoas mais um controle político mesmo. Muito bem, aí o Danilo também citou questões aí do Rio de Janeiro, porque na mesma época aconteceu a revolta da Armada, que a Juliana Vitória ia explicar, que foi uma revolta no Rio de Janeiro, e essas revoltas meio que se comunicaram, vamos dizer assim, ambos eram contra o governo, então houve meio que uma união dos líderes dessas revoltas contra o governo do Floriano Peixoto, que foi o segundo, né, presidente do Brasil. Veio o Marechal Deodoro, ele renuncia por causa dessas rebeliões, ele estava velho, doente, morreu um ano depois. E aí vai vir o Floriano Peixoto, ele que vai lidar aí com essas revoluções, com essas revoltas, né, não revoluções. Para terminar, a gente tem a revolta da vacina, o MC Fábio. Opa. Você vai apresentar alguma coisa? Eu vou, professora, eu fiz um slide aí agora, entendeu? Que tinha no print da tela. Não precisava, era se vocês quisessem apresentar. Mas aí... Mas já que você apresenta. Calma aí. Vou abrir aqui o PowerPoint. Menina, eu tô morrendo de fome já. Eu também. Vamos lá. Eu vou desligar tudo aqui para você apresentar, tá? Beleza. Cadê? Calma, eu nunca apresentei não, hein? Se der errado aí. Você clica lá, apresentar agora. É uma janela, né? Eu coloco tudo a tela para poder ficar trocando à vontade. Mas você põe como você quiser. Eu vou... Calma aí, que tá no presentation aqui. Tá, beleza. Qual foi? Calma aí, buguei, calma aí. Tá, descobri, ó. Já ia ligar pro José Carlos, né, pá? É que eu ia falar, pega lá o grupo Proatec. Aí dá pra ver? Não. Agora tá. Agora tá. Beleza, ó. Aí, ó, dá pra ver que eu tirei o print com o xizinho. Ó, então, a revolta da vacina, né, ela ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, lá entre 10 de novembro de 1904 até dia 18 de novembro. Foi uma bem rapidinha, e o contexto é o seguinte, né, deixa eu passar aqui. Tá, então, ó, o contexto é o seguinte, tinha um cara chamado Rodrigues Alves, que ele era, governador, né, aí, só que, a cidade do Rio de Janeiro tava muito suja, tinha muito lixo e tal, muito esse tipo de coisa. Aí, o que ele fez? Ele elegeu para prefeito o Pereira Passos e ele elegeu como diretor de saúde o Oswaldo Cruz. E o que aconteceu? O Pereira Passos, ele tinha uma ideia de reformar a higiene, né? Opa, calma aí, passei. Ó, ele tinha uma ideia de reforma, só que essa ideia de reforma era uma ideia, como que eu posso dizer assim? Era meio estúpida, né? Mas, a reforma dele se baseava em higienizar a cidade. De duas maneiras. Uma era combatendo, varrendo as ruas, tal, limpando, realmente. Não, tinha outra também, que ele fez um negócio que a varíola, como a cidade estava muito suja, a varíola tava, tendo muitos... Era um surto de varíola, né? Tava tendo muitos casos e tal. Aí, outra coisa que ele propôs lá é que, quem levasse rato pro governo lá, quem, sei lá, pra matar, não sei, ganhava um dinheiro. Só que aí eles, tiraram esse negócio porque tinha gente que tava criando rato, muito rato, para levar e fazer uma renda extra, né? Aí, pô, deselegante. Então, mas o que aconteceu? O Pereira Passos, a parte da reforma dele era também eliminar os cortiços, né? Ele só expulsava as pessoas, tá passando carro do Uber, se escutar, o ano é menor. Aí, ele queria eliminar os cortiços. Aí ele destruiu tudo, tal, e expulsou as pessoas. E, além disso ser uma coisa meio não, né? Ser uma coisa absurda, aconteceu outra coisa que, por causa disso, os aluguéis da cidade aumentaram muito, né? Aí causou uma revolta maior ainda por parte da população, né? Eu já expliquei essa parte. Bom, aí o que aconteceu? O Oswaldo Cruz, né, como proposta de coisar, como pode dizer, acabar com esse surto,
ele impôs a vacinação obrigatória para todo brasileiro que tinha mais de 6 meses de vida, se não me engano, né? Mais de 6 meses de vida, por aí, mais de um ano. Aí ele impôs a vacinação obrigatória. Só que o que acontece? Tipo, essa vacinação era meio que, tipo assim, o exército ia na sua casa, invadia a sua casa, te agarrava assim e obrigava, tipo, e só aplicava no seu corpo, entendeu? Tipo, você não tinha direito de escolha nem nada. Era como se fosse, sei lá, um negócio de filme mesmo. Aí ele foi bastante apedrejado, tipo, pela imprensa e coisas do tipo, fora que a população ficou ainda mais. Opa! A população ficou ainda mais irritada, né, com aquele governo, né? Porque, tipo assim, faz sentido, né? Porque as pessoas não tinham a noção, né? Não tinha informação de que aquilo era realmente bom e não sabia da eficácia da vacina, então dá pra entender, né? Aí, tipo assim, aí ficou um quebra-quebra, tipo assim, o povo ficou revoltado que eles estavam invadindo. Ah, e outra coisa, as vacinas geralmente eram aplicadas perto da região da genital das pessoas. Ou seja, as pessoas precisavam ficar peladas em frente às pessoas do exército, os caras do exército que aplicavam, e aos fiscais, né? Então é mais inconveniente ainda. Deixa eu ver aqui, que eu esqueci. Aí, tipo, com quebra, tipo, eles quebraram tipo, quebraram ônibus, tal, ferrovia, tal, não sei o quê. Aí acabou que, tipo assim, no final morreram 30 pessoas e 110 ficaram feridas. Aí o que aconteceu? Ou eles esperaram, tipo assim, eles esperaram, tipo, eles deram uma parada, esperaram a situação ficar sob controle, e aí eles fizeram um novo plano de vacinação. Aí foi reiniciado, tipo, de pouco em pouco tempo. Aí, tipo assim, gradualmente foi vacinando a população, e aí a varíola foi erradicada da população brasileira, né? Aí tem o Kailu, né, que é o desenho, aí isso é varíola, só que, tipo, não é tão bonitinho assim, mas é isso. Aí é isso, mano. Não tem mais varíola no país. Adorei. Antes de mais nada, vocês conseguiram? Quanto tempo demorou para vocês entenderem a foto do ratinho? Não é? Não deu nada, eu entendi de imediato. Então foi Eu só acho, eu. Fiquei, ratinho. tipo, por que diabos você fala? Ratinho! O nome dele é Carlos, professora. Do ratinho? É. Ai, Jesus. Eu fiquei, mas por que diabos ele... Quando você colocou o Jânio Quadros e o Dória, eu falei, meu Deus do céu, esses dois políticos, eu entendi a piada, mas nenhum dos dois tem nada a ver, nenhum desses dois políticos tem nada a ver na época da revolta da vacina. Caramba, o Jânio Quadros, ele era como? Um olho na política, o outro no dinheiro, né? E não, o Jânio Quadros doido. O Jânio Quadros é o cara que proibiu de usar biquíni na praia, era super conservador de direita e deu medalha pro Che Guevara. O Jânio Quadros, enfim. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu mostrar umas charges aqui para umas... Eita, cadê a minha bola da vacina? Achei. Então, como o Fábio disse, a revolta da vacina realmente ela foi breve, foi uma revolta. O Fábio citou que os caras queriam higienizar a cidade, e higienizar a cidade era pegar a população pobre e mandar para as áreas mais longes do centro. Não é cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, era afastar. Aqui em São Paulo, a gente tem um bairro de classe média alta chamado Higienópolis, que é a cidade da higiene. Foi o primeiro bairro de São Paulo que teve esgoto todo canalizado, água encanada, e não é à toa que é um bairro de classe média alta até hoje. Não é um bairro para... Vocês lembram da confusão que teve? Vocês não lembram que vocês são jovens. Vocês já ouviram falar de uma confusão que teve na construção de um metrô da linha amarela, que era para ser lá no bairro de Higienópolis? E não aconteceu essa construção. O governo do estado de São Paulo queria construir uma estação de metrô lá na Avenida Angélica, que é nesse bairro super chique, e a população do bairro era contra construir esse metrô. Aí foram perguntar, né? Mas por que vocês são contra? Porque o metrô vai atrair gente diferenciada. Vai atrair pobre, metrô. E aí fizeram um churrasco na avenida. O povão fez um churrasco, que era o churrasco da gente diferenciada. Aliás, bons tempos, gente. Saudade. Enfim. Então, o que eles queriam? Primeiro, expulsar as pessoas, fechar cortiço, então as pessoas perdiam de morar, os aluguéis eram muito caros, enfim. E isso é uma política extremamente preconceituosa, horrorosa de se fazer. E aí depois veio a vacinação obrigatória por causa da varíola. Aí o Fábio mostrou uma foto bonita da varíola. Vocês querem ver uma pessoa realmente ferrada de varíola?
até o final. Manda, manda. Coloca aí Vamos pra lá. ver. Aquela página lá, postou Mas- aquela imagens e história lá. Vou te mostrar isso aqui, ó. Tá vendo? Meu Deus, professora, que horror. Isso é uma pessoa muito doente de varíola. Tá vivo? Eu acredito que não. Ah, tá. Então tá bom. A varíola é uma doença muito pesada, que a gente erradicou por causa da vacina. A vacina é uma coisa muito boa. Aqui tem outras imagens, ó, da varíola. É que essa é a coisa mais horrorosa que eu já vi. É esses dois aqui. Professora, eu esqueci do negócio. Calma aí, eu ia falar de outro negócio também. Diga. Ah, não, eu ia falar é que, tipo, você viu, no meu slide tava escrito assim, obrigado pessoal, entendeu? Aí, não, tipo assim, eu ia falar sobre a obrigatoriedade da vacina, né? Da vacina. Porque, É assim, muito importante pra gente, né? Ela tem que ser obrigatória. porque ela tem que ser obrigatória. Eu concordo que tem que ser obrigatória, Tem- porque não é uma questão de você querer ou não, da sua liberdade. É uma questão que se você não toma, você é um risco para as outras pessoas. Então, ó, vou dar um exemplo, tipo, da do Covid. A do Covid, por exemplo, tem gente que, acho que, tipo, provavelmente, né, vai ter alguém que vai ter um organismo que, provavelmente, tipo, sei lá, tem uma doença autoimune e tal, o organismo não vai aceitar. O que acontece? Se as outras pessoas não tomarem a vacina, essa pessoa vai ficar exposta ao vírus e ela provavelmente vai ser atingida. E como o organismo dela tipo, sim, ela já tem, como fala quando você tem um bagulho baixo lá? A imunidade. Como a imunidade dela já é baixa, aí, tipo, ela ficando exposta ao vírus, tipo, né, é bem provável que né, ela possa pegar e falecer, né? Então, todo mundo tem que tomar pra não só se proteger, mas proteger essas pessoas também de ir pra vala, né? Empacotado. Então, vamos lá. Esse aqui é o Oswaldo Cruz, que é o cara que ele citou. Ele era um sanitarista, um médico sanitarista, e ele foi, né, tem que ter vacina. Até aí ele tá certo. Agora, a questão é, o governo fez uma propaganda, ele esclareceu as pessoas sobre a vacina? Não. Eles vacinavam as pessoas à força. Então, eles invadiam os lugares e vacinava, como o Fábio falou, perto das áreas íntimas. Então, assim, se a mulher está sozinha em casa, os caras entravam e vacinavam essa mulher. Isso gerava muita revolta. Porque uma mulher, isso aqui é 1904. Você não simplesmente ergue a saia de uma mulher para dar uma injeção na bunda de uma mulher sem o pai dela estar presente, sem o marido dela estar presente. Tinha toda a questão da moral, né? Da moral. Então, a população ficou extremamente revoltada durante esse período, durante uma semana, em 1904, porque a vacina foi obrigatória e não foi explicada, e o povo não foi respeitado na hora da vacina. Então, foi o que o Fábio falou, treta, ônibus incendiado, enfim. Aí eu queria mostrar as charges, né, duas charges da época, né, essa daí que mostra o Oswaldo Cruz penteando, né, a favela, porque eles estavam simplesmente invadindo essas comunidades ou expulsando as pessoas da casa delas como se elas tivessem para onde ir, né, para higienizar a cidade, o que é extremamente, né, preconceituoso e horrível e opressor. E tem essa outra charge que eu acho muito legal, que tá os caras, né, os sanitaristas indo vacinar as pessoas com a plaquinha lá da vacina obrigatória, eles estão montados numa vacina, eu sei que não é a vacina que você toma hoje, porque o equipamento médico de 1904 era outro, então eles estão montados aí, graças a Deus, né, que não é o mesmo. E essas vacinas estão meio que de cavalos, como se, né, esses caras tivessem ido numa guerra contra o povo, e o povo tá jogando coisa de garrafa e panela nesses caras. Então a gente teve uma revolta por causa disso. Aí eu quero fazer um paralelo agora, né? As pessoas que não querem tomar a vacina hoje. E aí? Pro, será que é errado quando eu escutei uns anti-vacina falando que não queria tomar? Eu acho errado, porque vai sobrar mais. Então, mas qual que é o problema? Vai sobrar para você tomar isso, ok. É porque o ideal é que tenha vacina para todo mundo e não tem. Mas, assim, o problema do antivacina não tomar a vacina é que ele fica suscetível a pegar o vírus. Se eles ficarem pegando o vírus, esse vírus vai continuar ativo nas pessoas. Mili, desliga o microfone um minutinho. Mili, porque tá escrito Mili. Eu vou desligar, peraí. Peraí, pronto. Eu consigo fazer isso para você. Então, o problema é que o vírus vai continuar vivo, né, se as pessoas não se vacinam. E aí esses vírus eles sofrem mutações, porque o vírus é um organismo vivo, gente. O vírus não é uma entidade.
E aí ele é um organismo muito pequeno que se transforma muito rapidamente. Então ele vai sofrer, ele vai passar por um processo de evolução, ele vai se transformar, ele vai se tornar mais forte a vacina. E aí a gente pode ter um vírus novo, uma variante que é mais forte, que não é combatida pela vacina que você tomou. Então o problema da pessoa não tomar vacina é que ela vai se tornar um polo desse vírus, e aí esse vírus pode se transformar e pode ir para você que tomou a vacina como um vírus mais forte. Entendeu? O problema dessas pessoas não tomarem vacina? Só que em 1904, quando rolou lá a treta da revolta da vacina, as pessoas não sabiam que diabo era aquilo. Qual é a justificativa hoje para uma pessoa não tomar vacina? Vocês foram tudo embora, Elas são uma imbecil. Um imbecil. Travou, não escutei, foi nada. A justificativa é que vem da China. E daí? Fora que, tipo assim, o negócio evoluiu. Antes o bagulho, o cara, sei lá, pegava pus de vaca e injetava. Agora é tipo, um bagulho não é mais. E fora que a agulha era tipo uma garrafa de 2 litros a agulha, né? Era mó... Hoje em dia é bem mais higienizado do que era antes. Sim. Uhum. Não, agulha é individual. O cara põe a agulha que ele vai pôr em você, vai pro lixo. Porque hoje também a gente tem doenças que a gente sabe que são transmitidas pela corrente sanguínea, como HIV, que é outro vírus. Então você também não pode pegar e enfiar numa pessoa e depois enfiar em outra. Porque você pode transmitir HIV. Então também tem essa questão, assim, seringas não podem ser compartilhadas. Por isso que usar droga injetável, por exemplo, pessoas que usavam droga injetável na época dos anos 80, pegavam HIV também, porque elas usavam a mesma seringa. Então por isso que quando você vai no posto, o cara pega a seringa novinha, dá uma injeção em você, e aí ele já descarta naquela caixinha. Não pode ser usado. Eu não sei se você tem ou não HIV ou qualquer outra doença. Tem, acho que hepatite, que também é uma doença que é transmitida, que a gente sabe que é pelo sangue. Então você não pode ficar enfiando em um e outro. Gente bonita. Vocês gostaram de apresentar, de conversar? Foi da hora. Sim. Então a gente pode fazer isso mais vezes. Não. Yes. Tá? Eu não sei ainda para a semana que vem, porque a gente ainda tem... A gente tem um porém, né? O centro de mídias... eu vou desligar agora para a gente poder conversar. Pera. Vai falar mal do governo? Não, vou falar bem. O centro de mídias é maravilhoso. Uhul, adoro.